que eu converso com os pais? Primeiro, que nos primeiros meses eu não peço para os pais fazerem em casa, porque eu ainda estou precisando alinhar algumas coisas com eles. Como? Não falar, prova, experimenta, só um pedacinho. Não esperar, né, ter expectativas de que numa primeira vez já vai sair comendo. Sendo que às vezes em consulta a criança passa 3 meses no mesmo alimento para de fato comer. Então muitas das vezes eu falo, pai, só traz sua criança, continua fazendo aquilo que a gente combinou lá no plano terapêutico, que é muito familiar para a criança, e depois, quando eu te der o ok, você começa a fazer em casa. E aí a hora que ele começar a fazer em casa, o que eu vou pedir? O que é viável para o pai, Nutri. O que é viável para aquela mãe. Eu tenho a mãe de um paciente, ele já tá comigo faz uns 6 meses, ele vem semanalmente, a gente já evoluiu muito. Só que a gente evoluiu muito com as terapias, porque é muito difícil a mãe conseguir aplicar em casa. E ela já desde o início, ela alinhou as expectativas comigo. Ela falou assim, ó, eu dou aula, né? Ela dá aula numa faculdade e o filho dela acabou de receber diagnóstico de autismo e ele tá fazendo terapia todos os dias, mais de uma terapia todos os dias. Então, quando ela não tá dando aula, ela tá em terapia com a criança, ela tá levando a criança em terapia. Chega em casa, é aquela loucura de dar comida pra criança, né? Pega na escola, dá comida pra criança, a criança já tá morrendo de sono e vai dormir. Então, dia de semana é inviável a mãe fazer alguma coisa em casa com essa criança. Final de semana, os pais são separados, a criança vai ficar com o pai. E aí, aquela mãe, no caso, eu teria que ter uma conversa mais de perto com o pai. Mas a mãe, ela não consegue aplicar nada do que eu gostaria que ela aplicasse em casa. E aí eu falei pra ela, tudo bem, mas aí eu quero deixar claro que quanto menos aplicar em casa, mais devagar os resultados vão vir. Mas por mim tá tudo bem. Se você podendo trazer teu filho o tempo que for, ele vai evoluir de qualquer forma. E é isso que vem acontecendo. Mesmo não aplicando em casa, ele passou a comer, ele não almoçava. Ele passou a comer arroz, feijão e farofa, que ele fala arroz, feijão, farofa. Ele passou a comer arroz, feijão, farofa. A última terapia a gente trabalhou o franguinho, ele chupou um monte o franguinho, ele ainda não engoliu, mas chupou, aceitou o gosto, né? Ele já vem comendo laranja e uva verde, que a gente vem trabalhando essas frutas mais cítricas, que o paladar dele é bem viciado no doce, e ele tá aceitando, e ele já vem aceitando cenoura, a gente já trabalhou vários alimentos diferentes, sem a mãe trabalhar nada em casa. Ou seja, dá para evoluir sim na terapia, mesmo que os pais muitas das vezes não apliquem em casa. O ideal seria que os pais aplicassem, mas essa mãe desde o início falou, não cobrem de mim porque eu não vou conseguir aplicar. E ela é até engraçada. Uma vez, quando a gente começou a trabalhar a laranja, eu falei assim, ó, vou te dar uma tarefinha, posso? Eu perguntei para ela. Ela falou assim, pode, vou tentar, me diz qual é. Eu falei assim, ó, corta uma laranjinha, né, que a gente vinha trabalhando a laranja, descasca essa laranja e deixa ele brincar assim que ele chegar da escola. É só isso que eu quero. E ela conseguiu fazer isso por uma semana seguida e todos os dias que ela fez, a criança chupou laranjinha em casa. Não chegou a comer o gominho, enfim. Mas chegou a lamber, a chupar. Mas eu pedi isso no momento que eu senti que a mãe estava menos sobrecarregada, que ela ia ter um tempinho de, né, sentar ali com a criança por 10 minutinhos, explorar a laranja junto com a criança, trabalhar esses neurônios espelhos, que uma criança pequena, que na idade dele tem 3 anos, ainda está muito querendo exemplos, buscando referências. E aí a gente teve resultados. Até agora, o que eu falei aqui, tá ficando claro pra você, Nutri? Porque muitas das vezes, coloca aqui nos comentários, tá ajudando essa live pra você que tem dificuldade de os pais colaborarem no processo? Porque pequenas metas é melhor, né? Pequenas metas executadas é melhor do que grandes metas não executadas. Essa é a mensagem. E você sabendo fazer isso, você sabendo conversar com os pais sobre isso, você vai ter não só a criança gostando de você, mas os pais gostando de você. Porque lembra que quando a gente faz atendimento na nutrição infantil, a gente tem 2 personagens a conquistar. Se a criança não gosta da gente não tem muitos resultados. A criança tem que gostar de estar lá com a gente, brincando, vai querer voltar, aquela coisa toda. Mas os pais também têm que gostar da gente, pra gente saber fidelizar e não só isso, trazer de fato os resultados.